Uma caixa contém somente bolas azuis, verdes e brancas. O número de bolas brancas é o dobro, ó. É o dobro. Se lembra? Na matemática, tu tem que saber um vocabulário matemático. Tu tem que saber o que é o dobro. O que é um dobro de uma coisa? É 2 vezes ela. Se eu tenho 2 reais e meu irmão tem 4 reais, ele tem quanto? Ele tem o dobro do que eu tenho, entendeu? Dobro é 2 vezes, triplo é 3 vezes. Tu tem que saber essas palavras. Se tu não soubesse, por exemplo, o que é dobro, como tu resolveria essa questão? Tu ia se complicar nisso. Vocabulário matemático é importante também. Do número de bolas azuis. Se colocarmos 10 bolas azuis e retirarmos 10 bolas brancas, a caixa passará a ter o mesmo número de bolas. Isso significa, a gente vai ter lá uma caixa, e ela tem lá bolas azuis, bolas brancas e também as bolas verdes. Ela vai ter lá essas bolas aí e ela diz que, a questão diz que se a gente pegar e colocarmos 10 bolas azuis, e retirarmos 10 bolas brancas, a caixa vai ter a mesma quantidade de bolas de todas as cores. Você vai ter uma quantidade X de bolas azuis, mesma quantidade de X de bolas brancas e mesma quantidade de X para bolas verdes. É isso que a questão quer dizer. Aí, como que a questão dizia? A questão pedia quantas bolas a caixa contém, o total. Se tu somar o total de bolas verdes, o total de bolas azuis e o total de bolas brancas, quantas bolas a caixa tinha? É simples, tu vai ter que fazer uma equação. Que equação? A gente vai ter que tomar como base essa partezinha aqui da questão, ó. Essa partezinha aqui da questão. Se colocarmos 10 bolas azuis e retirarmos 10 bolas brancas, a caixa passará a conter o mesmo número de bolas. Pronto. Essa afirmação ia ser o nosso pontapé inicial. Se a gente colocar 10 bolas azuis, a gente está fazendo o quê? Por exemplo, se eu coloco 2 reais no meu cofrinho, eu estou fazendo o quê? Eu estou somando com o dinheiro que já tem naquele cofrinho. Ou seja, eu vou ter lá as bolas azuis, pegar aqui o pincel azul para simbolizar as bolas azuis. Tá aqui, ó. Aqui tá a bola azul, ok? Aqui tá o total de bolas azuis. Aqui é o total de bolas, B de bolas, azuis. Aqui o total de bolas azuis, ok? E o que a questão dizia? Se retirarmos 10 bolas brancas, vai ter igualdade. O que tem de um lado tem do outro. Então, aqui está o total de bolas azuis. A gente soma 10 e a gente pega o total de bolas brancas, que eu vou deixar essa bolinha aqui em branco, e a gente subtrai 10, ou seja, a gente retira. Quando a gente retira, a gente faz o que? A gente subtrai. Vamos supor, vamos voltar para cá. A gente tem o total de bolas azuis, soma 10, tem o total de bolas brancas e tira 10. Eu estava dizendo que, se a gente tem uma quantidade X de uma coisa, por exemplo, tu tem 20 reais, e tu decide que tu vai precisar de 10 para fazer alguma coisa, qualquer coisa, sei lá, quando tu tira esses 10 dos 20, tá fazendo o quê? Tá somando? Claro que não, tá subtraindo, tá tirando, Então o que, é que a gente vai fazer aqui? Não disse que vai ter a mesma quantidade? Igual a isso, uma quantidade X mais 10. Aí também tem uma coisa aqui que seria importante, ok? Que é essa afirmação aqui, ó. O número de bolas brancas é o dobro do número de bolas azuis. Ou seja, aqui, ó, é o dobro, ok? Vamos representar as bolas brancas por X. Então, as bolas brancas valem quanto? Vamos fazer essa afirmação aqui, ó. As bolas brancas valem 2x, porque é o dobro das azuis valem x. E as bolas brancas valem o que? O dobro, 2 vezes essa quantidade. Eu pego o dobro, que é o total das bolas brancas, subtraio 10 e isso é igual a quanto? X mais 10. Calma, eu não entendi essa equação. Isso é equação do primeiro grau, ok? Se tu identificar a equação do primeiro grau, tenta entender porque isso é importante no médio. O que é a equação do primeiro grau? Tu vai ter uma incógnita qualquer, uma letra qualquer. Não sempre é o x, não tenha medo desse x. Ele está dizendo aqui que pode ser qualquer número, dependendo da equação, ok? E o que, é que a gente tem aqui? A gente tem que resolver isso daqui. A gente tem que fazer o quê? Colocar a letra de um lado e número do outro. Faz o seguinte, ó. Pensa que a letra é um inimigo mortal do número.
eles podem até chegar perto, conversar um pouco, mas eles nunca ficam juntos, eles não ficam juntos. Você vai ter que dar um jeito de separar eles numa equação, ok? E o que a gente vai fazer aqui? Tu vai ter que mandar a letra para um lado e o número para o outro. Uma letra para um lado e um número para o outro. E quando a gente faz isso na equação do primeiro grau, a gente inverte o sinal. Se tá positivo, como aqui, ó, o x está positivo, tu vai passar esse para o outro lado como? Negativo. Vai passar ele como menos x. Então vai ficar 2x menos x é igual a... Se tu passou 10 que está negativo, negativo é quando tem um menos antes, ok? Se tu passa o 10 que está negativo pro outro lado, ele fica o quê? Positivo. Então vai ser o quê? 10, que já tinha, mais o 10 que eu passei pro outro lado, tá vendo? Aí vai ficar essa expressão aqui, ó. 2x menos x é igual a 10 mais 10. O que tu vai fazer aqui agora? Resolve a equação. Resolve a equação, só isso. 2x menos x. Ah, calma, eu não sei fazer isso daí. Cara, antes do x sempre vem o número 1. Se tu tem... Sempre não, ok? Vou melhorar aqui minha informação. Quando tu não tem um número acompanhando x, sempre vem o 1. Por quê? Porque o 1 ele está multiplicando o x. O número que acompanha o x está multiplicando ele. 2x é o quê? O 2 está multiplicando o x. Só que, como estão juntos, eu não preciso colocar o sinal de multiplicação, ok? Fácil. Repete a incógnita, o x, e faz 2 menos 1. Tu consegue fazer essa conta, 2 menos 1? Pronto, tu resolveu a questão. 2 menos 1 é 1, 1x. E como visto aqui, ó, ele pode ficar o quê? Só x. Por quê? Se tu tem 20 reais e tu multiplica esses 20 reais por 1, quantos reais tu passa a ter? Ué, os mesmos 20 reais. Pronto, esse é o conceito. Todo mundo multiplicado por 1 é ele mesmo. Então se eu colocasse um x aqui, ia fazer diferença de x? Não. Então eu só coloco o x mesmo para poupar nosso tempo, ok? X é igual a quanto? Resolve a expressão desse outro lado. 10 mais 10 é igual a quanto? 20. Pronto. Tu achou o valor do x. Ah, calma, resolver a questão. Não, tu não resolveu a questão ainda. Tu tem agora uma ideia, ok? Uma ideia de quantas bolas tem. E vamos fazer aqui. Quantas bolas tem nessa caixa ao total? Vamos olhar agora essa segunda afirmação, que é aquela primeira que a gente tinha feito. Ele dizia que se colocarmos 10 bolas azuis e retirarmos 10 bolas brancas, a caixa passará a conter o mesmo número de bolas de cada cor. O que é que a gente tem que fazer aqui? Substitui a expressão inicial o x pelo 20. A gente não tinha uma quantidade x de bolas... A gente não tinha uma quantidade x de bolas brancas, não era? E uma quantidade de 2x de bola... A gente tinha uma quantidade de 2x de bolas brancas e uma quantidade de x de bolas azuis? Então faz o seguinte, substitui isso. 2x das bolas azuis, multiplicar 2x das bolas brancas, multiplicado, ó, 2 vezes... Quanto é que vale o x? 20. 2 vezes 20, menos 10. Quantas bolas brancas tu tem? Me responde. 2 vezes 20 dá 40, menos 10, 30 bolas brancas. Aqui tu pode resolver também só para confirmar que todas as bolas vão ter 30 bolas de cada cor, ok? Vão ter 30 bolas de cada cor. Então, são 30 bolas brancas, e aqui não tinha uma quantidade x de bolas azuis, então x mais 20 dá quanto? X mais 20, x mais 10, x é 20, mais 10 dá quanto? 20 mais 10, 30. Olha, deu certo. Todas as bolas vão ter 30 bolas de cada cor, ou seja, vão ter 30 bolas brancas, 30 bolas verdes e 30 bolas azuis. Ué, soma tudo isso. 30 mais 30 mais 30 vai dar quanto? 90. Gabarito, letra E. Pronto. Como tu viu, essa questão aqui é uma questão de quê? Tu tem que ter um raciocínio lógico bom. Por isso que o raciocínio lógico vai ser a nossa primeira aula. Por quê? Raciocínio lógico a gente vai ficar trabalhando durante uma semana insistentemente raciocínio lógico. Por quê? Porque o raciocínio lógico na UBMAP ele é fundamental. Se tu não tiver raciocínio lógico, tu pode decorar lá a fórmula de Pitágoras, tu pode decorar lá a fórmula de Bhaskara, tu pode decorar lá a função do primeiro grau, pode decorar o que tu quiser, Se tu não tiver raciocínio lógico, só com raciocínio lógico, se eu tivesse só de tu tem 1 hora para estudar,
treino do raciocínio lógico, porque raciocínio lógico no map é diferencial. Ó, nessa questão a gente resolveu ela a partir de quê? Equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau cai muito no nível 2. No nível 1 ela cai muito pouco, mas no nível 2 e no nível 3 ela cai muito. Essa questão aqui era uma questão de primeira fase do nível 2, da UBMAP 2005. Encerramos a aula de hoje, foi só isso, só essas 4 questões aqui que a gente ia fazer. E depois nas outras aulas a gente vai continuar resolvendo. A gente resolveu da questão 9 até a 12. Resolvemos a 9, a 10, a 11 e a 12. Agora a gente vai depois resolver a 13, a 14, a 15, a 16 e vai ficar mais difícil. A partir do momento que vai crescendo as questões, o raciocínio vai demorando mais, vai ficando mais difícil. Isso é normal. A prova da UBMAP, as primeiras sempre são as mais fáceis e as últimas sempre são as mais difíceis. Por hoje é só, a gente encerra aqui.